Até agora nós costuramos o viés ou com essa dobrinha aberta, com essa dobrinha aberta, né, igual eu mostrei para vocês, ou com ele dobradinho dessa forma assim, né? Você dobra ele no meio e costura. Essa aqui ela tem uma diferença. Nós vamos pegar aqui direito do tecido com o direito do viés. E nós vamos colocar ele rente aqui, ó. Das outras vezes, na primeira e na segunda, eu deixava uma sobrinha de tecido aqui em cima, mais ou menos 1/2 centímetro, né? Aqui eu vou colocar rente a essa parte de cima do viés. Aqui, ó, tá vendo? Rente, ó. Sem desdobrar, sem nada, ó. Rente aqui. Bem visível para vocês. E eu vou costurar bem aqui aonde termina essa dobrinha do viés aqui, ó. Tá vendo que tá minha unha embaixo? Eu vou passar a costura bem aqui. Vocês vão ver quando eu estiver na máquina. Lembrando, prendo o alfinete na extensão toda. Se você tiver dificuldade, alinhava, porque é melhor você perder um pouquinho mais de tempo alinhavando e depois você tem um trabalho bem feito assim de primeira, do que você tentar fazer de uma vez, né? Você fala, não, eu dou conta, eu consigo, e aí você vai e faz e às vezes não sai tão bem feito como você gostaria e você vai desanimar, né? Você vai pegar ódio, você vai desanimar, não vai mais querer fazer. Então é melhor você alinhavar, porque eu era desse jeito, eu era teimoso, eu achava que eu conseguia fazer de uma vez, aí no final saía aquele resultado porco e eu tinha que desmanchar e refazer tudo de novo, né? Então é melhor perder tempo numa preparação do que perder tempo depois desmanchando e refazendo. Então coloquei o alfinete aqui, ó, o avesso e o direito, ó. Tá vendo os alfinetes? E nós vamos costurar bem rente a essa dobrinha de tecido. A última forma de se pregar o viés é com esse tecido curvo aqui, né? Que nós vamos colocar ele aqui. É parecida com a primeira, na verdade é a mesma técnica, só que tem uma diferencinha que faz assim, que dá um ótimo resultado no final. Nós vamos começar aqui, nessa parte de cima. Essa aqui nós vamos colocar o alfinete de atravessado. Na outra nós estávamos colocando ele assim de comprido, nós vamos colocar ele de atravessado. Pegando o mínimo possível de tecido. Não tem necessidade de você pegar muito tecido, ó. Tá vendo? O alfinete atravessado. Como na técnica anterior, nós vamos costurar rente a essa dobrinha aqui, ó. Rente, o pé da máquina, você tem que observar onde a agulha entra, tem que ser rente aqui, certo? Só que tem um porém, o viés, ele é uma linha reta, e aqui nós precisamos costurar numa curva. Tá vendo aqui? Aqui tá bem visível que é uma curva bem acentuada. Tem um segredo, ó. Tá vendo que aqui tem uma sobra de tecido? Para você fazer essa curva, conforme você vai colocando os alfinetes, você tem que dar uma pequena folga no viés, ó. Aqui ele tá esticado, eu dou uma pequena folga, ó. Esticado, pouca coisa, bem pouca coisa. E aí você alinha aqui, tá vendo? Aqui onde eles dois se encontram, ó. Aqui é onde eu vou colocar o alfinete. Dessa forma aqui nós vamos colocar ele atravessado. Tá vendo aqui, ó? Essa parte curva do tecido, aqui tá bem visível. E aqui o viés com a folguinha que eu deixei. Agora vem o segredo. Essa folga que você deixou, ela serve para você, o viés ele estando esticado assim, você empurra ele para cima, ó. O tecido some. Você vai fazer esse movimento aqui com os dedos, né? Segurando o tecido e o viés junto. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai empurrar o viés para cima, até ele encostar todinho aqui nessa borda do tecido, ó. Tá vendo? Por outro ângulo aqui, ó, você vai empurrar. O viés é fácil trabalhar com ele porque ele cede. Então, se você tiver dificuldade, você pode amassar ele um pouquinho, né? Amassar entre aspas,
puxar, repuxar um pouquinho para o lado que você precisar, que ele vai ceder e ele não vai estragar depois, ó. Olha aqui como fica. Tá vendo? Sempre colocando o alfinete de atravessado. E aí dessa forma, o viés acompanha a curva do tecido. E nós vamos fazendo assim, você dá um espaço um pouquinho maior desse último alfinete aqui. Você coloca o viés, tá vendo? Ele tá aqui esticado. E você dá, presta atenção aqui que você vai ver ele se mexendo, ó, uma pequena folga, ó. Tá vendo? Ele tem uma folga aqui. Você dá uma pequena folga. Como que você faz para saber se é muita ou pouca folga que você está deixando? Acerto e erro. Infelizmente, como nós estamos com aula remota, né, se nós tivéssemos com aula presencial, eu falaria na hora, né? Deixa mais, deixa menos. Mas aqui não tem muito o que fazer. Você tem que ir na base do acerto e erro. Se você vê que está sobrando viés ou que está sobrando tecido, significa que você esticou o viés ou de mais ou de menos, ok? Então aí você tem que ir tentando até você encontrar a forma ideal. E aqui novamente, ó, viés esticado, ó, viés esticado aqui, eu dou uma pequena folga, ó, esticado, é bem pouquinho mesmo, só o suficiente para você conseguir fazer ele assentar. Prenda o alfinete. E na metade dos dois alfinetes, essa é uma dica importante. Você prende um alfinete um pouco mais longe do outro, você dá essa folguinha, e aí exatamente na metade entre um e outro é que você coloca o terceiro alfinete, ok? Essa parte aqui sobrou, nós não vamos mais usar. Então vamos para a máquina passar a costura, que vocês vão ver que esse aqui não é tão difícil quanto ele parece. Essa é a penúltima forma. Eu já vou tirar o alfinetinho aqui, já vou começar a costurar, dou retrocesso no início e eu vou passando a costura, eu vou mostrar para vocês de outro ângulo. Vejam só, eu vou passando a costura rente aqui, ó, rente a essa dobra. O que eu havia falado sobre você aprender a trabalhar com a sua máquina, para você saber qual parte do pé da máquina você tem que alinhar com a parte que você quer que seja costurado. No caso da máquina preta, né, o pé da máquina Singer, ele tem essa parte aqui mais grossa, e essa borda interna aqui, eu, trabalhando com a máquina, percebi que ela serve como um guia. O que isso quer dizer? Se eu mantiver a linha onde eu quero costurar certa, alinhada, né, a linha alinhada é bom, a linha é rente com essa parte aqui do pé, ó, essa borda interna aqui do pé, a costura vai sair certinho, ó. Então observa aqui. Tá vendo só? O final da dobra do tecido, ele tá rente aqui, ó, com essa parte interna aqui do pezinho, essa parte aqui. Então a costura sai exatamente onde eu preciso. E aí você vai fazendo, ó. Chegou no alfinete, para um pouquinho antes, senão você quebra a sua agulha, com a agulha dentro do tecido, e você tira o alfinete, ó. Tira e reserva, vai deixando ele aqui, e aí você continua a sua costura. Para, coloca aqui e faz até o final. Eu vou terminar e eu mostro para vocês como fica. Vira aqui a costura, ó, a dobra do viés aqui, ó, eu passei a costura rente ao fizinho da dobra, tá bom? Eu já vou fazer a última amostra de viés, porque essas duas, a primeira etapa, elas são feitas da mesma forma. Então vamos lá. Aqui a gente começa. Da mesma forma que a anterior, você dá o retrocesso, para a máquina, tira o alfinete.
Essa aqui é a mesma coisa que a forma anterior, não tem diferença nenhuma. Se você tiver dificuldade, você vai parando a máquina, você coloca a mão dela, ó. Tá vendo aqui, ó? Coloca a mão dela aqui no volante, essa peça, essa rodinha aqui se chama volante, para você ter um controle maior, para ela não disparar aqui, certo? Não tem diferença nenhuma. Só que aqui, como é uma linha curva, você tem que fazer um pouquinho, para, ajeita, faz mais um pouquinho, para, ajeita, até você chegar no final da linha que você precisa costurar. Outra dica que eu dou também, quando você precisar fazer uma costura numa linha curva, você pode diminuir um pouco o ponto da sua máquina, né? Porque normalmente nós trabalhamos com o ponto no tamanho 2, 2,5, né? Às vezes até o 3. Se você tiver dificuldade, você pode trabalhar com ele no 1,5, você pode trabalhar com ele no 2, né? Para você se habituar a fazer uma costura curva, porque dessa forma a máquina vai puxar menos o tecido. Bom? Lembrando de dar o retrocesso no começo e no final. Então ele fica assim, ó. Aqui, ó. Pelo avesso. Tá vendo? A costura acompanhando a borda do tecido, curva. E pelo direito. Agora nós vamos lá para a mesa, porque essas duas formas aqui, a gente faz a primeira etapa na máquina e depois finaliza na mão. Passei a costura. E nós vamos virar de uma forma diferente, ó. Ele tá aqui assim. Eu vou dobrar para cima, ó. Ele tá assim, não é? Assim. Eu vou dobrar assim. Vira aqui. De novo, por outro ângulo, ó. Está assim, eu vou dobrar para cá. Viram? Aqui. Dessa forma. E essa ponta aberta que ficou aqui, eu vou dobrar para cá, como na segunda forma. É bem parecido como na segunda técnica para a gente costurar o viés, ó. Só que nós vamos arrematar na mão. E aí vai ficar um acabamento muito bonito. Se você tiver dificuldade, lembrando, você pode passar, que vai ser muito mais fácil para você. E aí você pega uma agulha de mão. E nós vamos usar uma linha simples. Tá vendo? Eu vou usar aqui uma linha azul marinho, mas aí na sua casa você usa uma linha que vai ser de uma cor que combina com o viés, né? No caso que some. Ou uma cor que contrasta. Eu sou canhoto, né? Eu vou fazer com a mão esquerda. Mas vocês aí na casa de vocês vão fazer com a mão direita, certo? Porque se eu for tentar fazer com a mão direita, não vai ficar tão bom quanto se eu fizesse com a mão esquerda. Se você tiver dificuldade, você pode prender alfinete, ó. Porque ele está dessa forma, nós vamos dobrar assim, ó. Ele vai fechar por cima, ó, desse jeito. E aí a gente coloca, tá vendo aqui, ó? Nós vamos usar linha simples, uma perna maior do que a outra. Dou um nozinho. E aqui vem o segredo, ó. Nós vamos passar a agulha por dentro da costura. Observem aqui, ó. Não sei se está bem visível aqui no vídeo, mas eu vou passar a agulha. Aqui dá para vocês verem, ó. Que nós vamos passar pegando só a costura. Nós não vamos pegar o fio do tecido, nós vamos pegar só a costura na máquina que a gente fez antes. E aí você vem e dá um pontinho. Você dá uma distância de mais ou menos uns 3 pontos de máquina. Você pegou a costura, então agora você vai pegar o tecido. Pega o tecido. Sempre de baixo para cima. Ó. E aí você vai fazendo. Você conta mais ou menos uns 3 pontos a máquina. Se você estiver fazendo um pontinho menor, você pode trabalhar com 3. Se você estiver fazendo um pontinho maior, você pode trabalhar com 2, ó. Conforme você for pegando prática,
o ideal que você faça é isso aqui, ó. Vamos esperar a câmera focar. Tá vendo? Aqui eu já peguei a costura e o tecido, ó. Vira aqui. Vira aqui. E aí nós vamos passar a nossa costura à mão. E aí nós vamos fazendo. Você conta mais ou menos uns 3 pontos a máquina. Você pega a costura, conforme você for pegando prática, ali mesmo você já pega o tecido e já faz. Dessa forma. Eu fiz alguns aqui, ó. Mas observem o seguinte. Pelo direito não aparece nada. Nem a costura que você fez na máquina, ela some. Porque todo o trabalho de acabamento vai ficar pelo avesso, ó. Tá vendo aqui? Ó. Conforme você vai costurando, o próprio viés, ele vai fechando dessa forma. Aqui assim, ó. Viram? E aí ele dá um acabamento muito bonito pelo direito, ó, não aparece nada. Fica um acabamento limpo. Isso aqui é um acabamento que você usa muito para fazer lingerie. Quem trabalha com lingerie usa bastante. Para você fazer qualquer tipo de trabalho fino, você usa esse acabamento, ok? Então eu vou fazer mais um aqui para vocês verem, ó. Linha e viés. E vou fazendo assim até o final.